Boa tarde, Brasil. Vamos dedicar um pouquinho à área política, mas vamos ter uma certa visão jurídica de uns últimos acontecimentos aí, porque o que não falta são acontecimentos, né? Você sabia que um preso poderia ter que se manter na cadeia pagando para isso? É bom que tem um colega meu que é muito favorável a isso, que é o Yuri, né? Sérgio Moro, por exemplo, vai na Câmara falar sobre prisão em segunda instância, falar do juiz, aí vem o deputado e chama o cara como se ele fosse um quadrilheiro, como se ele fosse... Meu Deus do céu! Aí você vê a classe, evidentemente, né? O senhor é um incompetente, né? É verdade. Mas a classe do Moro não é mole, não. Aqui no Distrito Federal é um embate do governador com o presidente da República e também com o Moro. E olha, eu acho que é mais com o Moro, viu? Né? Como é que o senhor bota o Marcola aqui, né, no presídio de segurança máxima de Brasília? Tira ele daqui, manda para outro estado. Aí no outro estado pode, e Brasília não pode, não? Perguntas que eu vou fazer para meus amigos aqui, né? Dentro dessa visão jurídica, como é que fica esta briga aí, por exemplo, né, o presidente da República, né, o capitão Adriano lá que, né, andou aprontando, meu Deus do céu, aí foi morto na Bahia e o presidente falou, quem matou foi o PT, meu amigo, ou o governo do PT. Eu quero saber a opinião de meus amigos que estão conosco aqui. Paulo Goiás, advogado, especialista em direito eleitoral, direito processual eleitoral com foro privilegiado, direito administrativo, direito imobiliário, sócio fundador da Paulo Goiás Advocacia e Consultoria, né? Ex-presidente do Gama, né? Do Verdão de Brasília. Do Verdão de Brasília. Né? Você não vai mais no campo de futebol, não, Paulo? Muito pouco. Eu tive aumento de pressão e quase um infarto por causa de futebol. Então eu estou evitando... Você era daquele tipo sofredor mesmo, né? Sofredor, muitos problemas. E administrar um clube de futebol é um problema muito grande, viu? Não é mole não, né? Não é mole. Principalmente sem dinheiro, né? Sem dinheiro nenhum. Eu não sei como é que o Weber Magalhães está conseguindo levar o Gama à frente. Nenhuma empresa de Brasília patrocina. Você fica recebendo, na verdade, trocadinhos aqui e acolá. Agora, como é que faz futebol assim? É verdade. Bom te ver, Paulo. Bom, também. Também recebendo advogado psicanalista, pós-graduado em Direito Processual, especialista em Direito Penal, professor universitário, palestrante, autor de nada mais, nada menos que 5 livros, sendo o último o ID, o Ego, o Superego e suas relações. É coisa de maluco, viu, Paulo? Estou recebendo aqui Yuri Melo. Né? Olá, Celso. Olá, doutor Paulo. É um prazer estar aqui, telespectadores. Vamos aí, né? A gente vai estudando, vai sempre despertando a curiosidade em cima dos temas, né? Para poder trazer sempre uma informação bem abalizada aqui para os telespectadores e para os amigos e para o mundo jurídico, né? De forma geral. Acho que eu estou mais ou menos preparado, né? Acho que... Quando você pensa que está preparado, você vai descobrindo. Mais ou menos. Não, Paulo, não vou falar a idade do Paulo, né? Mas o Paulo já tem de carreira, de carreira dá para falar, né, Paulo? Dá para falar, dá. Né? Você está com 50 já, não? Não, com 64, fazendo 65. Não, mas eu digo assim, de carreira. De carreira, beirando 50. 82. 92, eu formei em 82. 2020. 2012, 30. Eu também, 40 já, mano. 40 de carreira, né? É verdade. Eu nem tinha parado para pensar nisso. 10 anos depois. 30 anos. Já está com 30 né? Também, Yuri? É muita barriga em balcão, né? Muito. Quando você pensa que sabe tudo, já não sabe mais nada, né? Muda tudo. Essa semana mesmo eu estava tendo um embate com os colegas sobre as tutelas, né? Os tipos de tutela e quando ela cabe. E realmente eu te confesso que até hoje ainda tem alguns pinguinhos de dúvidas, viu? Complicado, né? E noto que o judiciário também está com alguns problemas de dúvidas dos 4 tipos de tutelas e quando ela se amolda melhor ao pedido, né? E as tutelas vinculadas seriam as liminares, que a gente chamava antes do novo código. Cautelares. As cautelares, tem a de urgência, emergência. O que não falta são os embates políticos fazendo parte da coisa, né? Por exemplo, o governador de Brasília, essa questão da prisão de segurança máxima que fizemos em Brasília, e ela parece-me ser de prisão de segurança máxima.
Aí trazem o Marcola, né, que Sim. trouxeram para cá. E o governador, um advogado dos mais conhecidos de Brasília, pegando no pé do Moro, porque você não devia ter trazido ele para cá, manda ele para lá. Para lá pode e aqui não pode, não, Paulo? Eu vejo, em primeiro lugar, o seguinte: o Brasil é constituído das 27 unidades da federação. Qualquer unidade da federação pode ter um presídio federal. Se não queria preso federal aqui, não deveria ter deixado construir o presídio. Claro. Deixaram construir, a União pode mandar qualquer preso para qualquer lugar. Me parece que Brasília é o lugar mais seguro para manter esse cidadão. Ah, mas vai aumentar a criminalidade. Nós temos a melhor polícia civil do país, que descobre casos e antecipa fatos. Todo instante a gente está vendo isso. Então, acho difícil aumente criminalidade, até porque estão restringindo o contato com esses presos. E isso é bom para o país, porque a criminalidade diminuiu, e quanto mais você mantém essas pessoas longe que hoje do ninho, hoje já não tem mais condições de recuperação, sem contato com as suas bases, você está fortalecendo a segurança pública do país e da cidade. Não, você viu, parece-me que estava um grupo aí tentando tirá-lo lá do presídio. Você vê a competência da nossa polícia, que rapidamente foi e botou a mão em cima do pessoal. Concordo plenamente com o doutor Paulo Goiás. Eu acho que essa questão de estar aqui ou em qualquer outra unidade da federação não faz diferença alguma. A questão é a questão da segurança em si. Eu penso, e vou asseverar mais ainda a colocação feita, eu penso que está havendo, na verdade, um embate político, meramente político, entre o governador Ibanez e o ministro Sérgio Moro, até por conta, doutor Paulo, daquela intenção que nós ouvimos recentemente, da divisão do Ministério da Justiça, para ele ficar Ministério da Segurança separado do Ministério da Justiça, e comenta-se na política aqui do Distrito Federal que haveria aí uma negociação política, claro, para que o ex-deputado federal Alberto Fraga, que foi candidato ao governo, assumisse esse Ministério da Segurança. Isso é público e notório que eu estou dizendo aqui, está na internet, né? Então, e o governador Ibanez estaria, pelo o que se comenta, apoiando essa divisão para que enfraquecesse, de certa forma, os poderes do ministro Sérgio Moro, nessa questão da segurança, e esse ministério fosse criado para o Alberto Fraga. Isso foi rechaçado pelo presidente da República, ainda até houve uma fumacinha ali, e, pelo que me parece, o ministro Sérgio Moro segue firme, forte, né? A questão da segurança, penso que o senhor colocou muito bem isso. Se não fosse para ter o presídio de segurança máxima aqui em Brasília, por que deixaram construir? Ora, o nome já fala, presídio de segurança máxima. Se é máxima, é porque, obviamente, existe todo um contexto de segurança, né? Todo um aparato físico de segurança que vai fazer com que aquele presídio se torne numa segurança maior do que a dos outros presídios. Então, eu não vejo nenhum problema realmente assim para a sociedade do Distrito Federal, algum perigo de nada. Tanto é verdade que até a própria mobilização de tropas para incrementar o presídio foi feito pelo presidente da República. Achei correto também, a movimentação foi rápida, e é isso aí, o Estado está aí para prestar efetivamente segurança. Pelo lado contrário, o que a gente observa, que na Papuda, que onde não é o presídio, no Centro de Internamento e Reabilitação, nós tivemos uma fuga. O cara furou a parede ali agora, o cara furou a parede lá no CDP. Ninguém viu nada, ninguém soube de nada, e o cara... Então, assim, eu acho que essa questão de segurança, nós temos que verificar direitinho, porque nós temos que olhar mais para a nossa segurança aqui estadual, né, distrital, porque da federal, penso que o governo está cuidando muito bem, o governo Bolsonaro, não vejo, mas a nossa estadual, embora tenhamos uma excelente polícia, tivemos esse caso recente aqui com a fuga no Centro de Detenção Provisória de Brasília. Então, assim, acho que as coisas têm que ser sopesadas. A deficiência na nossa aqui é o número de agentes que estão lá dentro, que é o mínimo para... deveria ser lá 1 para 10, está sendo 1 para 100, não é mesmo? É isso mesmo. Mas vamos ser práticos. A vida do agente penitenciário é uma vida difícil, porque ele convive diariamente com o preso sabe quem é. Dependendo do comportamento dele, o preso reclama para um familiar ou alguém que vai visitá-lo, e ele pode ser executado lá fora sem qualquer piedade, como acontece no Rio, acontece em São Paulo. Então, me parece que tem que se estudar um sistema em que o agente penitenciário não seja visto pelo preso, não seja identificado o rosto dele, como forma até de garantia das pessoas que trabalham ali dentro.
A verdade é que está acontecendo troço, coisas aí que a gente não sabe direito. A gente não tem ideia do que é um presídio. Não tem explicação. Essa história, por exemplo, do Adriano, né, que foi morto lá na Bahia. Você não entende, aí de repente as explicações que dão, né? A saída do Bolsonaro, isso é politicamente correto, a saída dele, né? Foi lá na Bahia. Jogaram no colo PT. dele e ele jogou de volta, né? Meu Deus, como é que a gente encara um negócio desse, Yuri? Não tem... A gente vive um momento de turbulência, né? E acho que esse momento de turbulência ele é praticamente eterno, né? Porque a política ela é feita exatamente de turbulências, de contradições, né? De ideias, de contra-ideias. E existe uma perseguição muito grande contra o governo Bolsonaro, que seria natural por parte de uma oposição também, que é bastante ativa. Não importa se a oposição é de esquerda, direita, azul, preta, branco, amarelo, não importa. Existe também aqueles que não fazem parte de ideologias conhecidas, que se contrapõem. Do outro lado, pessoas que concordam. Eu acho que fica esse embate. A questão da milícia, que está sendo abordada de forma política, é por conta exatamente do envolvimento do Flávio Bolsonaro e com pessoas que fizeram parte do gabinete quando ele era deputado estadual, acho que em São Paulo, salvo engano, ou Rio de Janeiro? Sim. São Rio Paulo, de Janeiro, né? Rio de Janeiro, né? Então, assim, acho que fica essa discussão, né? Já fizeram até a acusação de que insinuaram, na verdade, que o presidente Bolsonaro teria mandado matar a Marielle Franco, aquela moça. Então, assim, fica na verdade, esse caldeirão de baixaria. Né, de cai e atira para lá. Agora, tem que ir atrás, tem que investigar. Eu não acredito que seja a polícia do PT que tenha matado. Acho que não é isso. Existem outros interesses, né? Outros interesses escusos, não tenha dúvida, que fizeram com que esse rapaz fosse exterminado. Isso cabe à polícia investigar, cabe ao judiciário analisar. Eu vejo a situação do Adriano uma situação complexa. Primeiro, ele estava numa fazenda de um vereador do PSL, isso, mas que é fruto de esquerda e que está no PSL por uma condição política. A fazenda é invadida e, segundo as últimas informações do Molina, do laudo, o tiro foi de fuzil a menos de 1 metro. Ora, nós sabemos que ninguém atira de fuzil a menos de 1 metro porque o cidadão está rendido. Ninguém chega com um fuzil perto e o cara reage. Ninguém é doido para isso. Então, o que acontece? Alguma coisa anormal aconteceu ali. Agora, provavelmente é uma queima de arquivo. Não tenho dúvida disso. Se por parte da milícia, se por parte da esquerda ou se por parte da direita. Mas me parece que todo o cenário gera a morte em função da esquerda. Porque ela teria interesse nessa morte. Porque mantém em dúvida o caso Marielle. Para mim, o caso Marielle é uma questão interna partidária dela. Ela seria candidata a deputada federal. Sim. E bateria o principal candidato do partido. Eu acho que esse não gostou muito da ideia, não. E ninguém vai por essa linha. Mas, para mim, o caminho da Marielle está na briga interpartidária. E ninguém botou o dedo nessa ferida até agora, Paulo. Interpartidária. Ela ia ter uma votação expressiva. Ela tinha o apoio de um segmento do tráfico e, pelo que se sabe, ela tinha também de algumas áreas das milícias. E ela vinha ocupando o espaço político na cidade do Rio de Janeiro. Consequentemente, ela teria uma votação para deputado federal expressiva dentro de um partido que elege pouca gente, e isso poderia inviabilizar o projeto político de outros, né? E, para mim, a briga está exatamente nesse ponto aí. Vamos falar um pouquinho agora também daquele acontecimento da semana passada, né? O Moro lá na comissão especial do Congresso, debatendo a segunda instância, né? E ele mostrou favorável, como já disse várias vezes antes, né? Falou também do juiz de garantia, falou da morte desse miliciano, o Adriano Magalhães, e aí ele foi chamado de capanga de Bolsonaro. Lembrei agora, pô. Capanga de Bolsonaro. E respondeu. Em que classe? Coloca aí, por favor. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a defender a proposta de emenda à Constituição que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. O texto, de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora é analisado por uma comissão especial.
Pela PEC, o trânsito em julgado de uma ação, ou seja, o momento a partir do qual a pena pode ser executada, poderia se dar já depois da sentença de segundo grau. Nesta quarta-feira, em audiência na comissão especial, Moro disse que a mudança é necessária porque o sistema atual é pesado e contribui para a lentidão dos processos. A minha avaliação é essencial, especialmente no âmbito da justiça criminal, abreviar o tempo dos processos e, para tanto, é fundamental que o processo possa ser encerrado e já ser executada a decisão judicial a partir, pelo menos, do julgamento em segunda instância. Na avaliação do ministro, a autorização para a prisão após condenação em segunda instância deveria valer para todos os processos que estão em andamento. Já a PEC debatida na Câmara atingiria apenas os casos em que recursos ainda não foram apresentados ao STJ ou ao STF. Durante a audiência, Moro também criticou a criação da figura do juiz de garantias, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A figura do juiz de garantia, a introdução dela não foi bem planejada, tanto assim que dois ministros do Supremo suspenderam a medida. E várias questões que deveriam ter sido enfrentadas não foram. Vale para os processos pendentes, vale para o júri, vale lá para casos de violência contra a mulher. Moro também foi questionado sobre a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega e o fato de o nome dele não ter sido incluído na lista dos criminosos mais procurados, divulgada em janeiro pelo governo, e justificou. Não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada. E, lamentavelmente, as circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada. Durante a audiência, o deputado Glauber Braga, do PSOL, ofendeu o ministro. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. Moro respondeu. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. As audiências públicas na comissão especial que discute a PEC da segunda instância devem continuar até o final de março. Ai, viu? Não é fácil, não. Você lembra daquele tempo que ele falou assim, Vossa Excelência é... É e falava verdade. um palavrão? É verdade. Mas você tinha que chamar de Vossa Excelência. Tinha que chamar de Vossa Excelência e ter respeito. Eu vejo aí, Celso, Yuri, foi criada uma subcultura no país. A partir do momento em que o aluno na escola não pode ser reprovado, indiferente do desempenho estudantil dele, a partir do momento em que você não tem uma educação efetiva, você cria uma subcultura. Nessa subcultura surgem expressões como Bitar, Anitta, Vittar. Isso, e companhias limitadas. Esse povo se propaga por quê? Porque o povo está sem cultura. E esse reflexo está no Congresso, está nas autoridades. Não existe mais o respeito à figura da autoridade. Nós não precisamos respeitar ou gostar do Sérgio Moro, nós não precisamos gostar do deputado Glauber, tá certo? Mas nós temos que respeitar o mandato, porque eles estão ali exercendo um mandato, um manus público obtido através da votação, tá certo? O outro está indicado por um presidente eleito. Então, nós temos que ter respeito ao cargo de ministro da Justiça, como qualquer outro ministro, e respeito ao cargo de mandato de deputado. Quando um deputado vai e usa aquilo ali para falar aquilo, ele queria, na verdade, o quê? Fazer a imagem dele e se projetar no Estado, dentro do eventual eleitorado dele, como um homem macho. Só que isso, para mim, é um desrespeito à casa. É um desrespeito à sociedade brasileira. E realmente ele é um desqualificado, porque usar uma linguagem chula dentro do Congresso Nacional para com o ministro ou qualquer autoridade que ali for, é uma falta de respeito. É um despreparo. É um despreparo. É um despreparo emocional, é um despreparo parlamentar, porque dentro do Congresso tem que haver respeito. Nós temos que discutir ideias,
e não ficar acusando sem prova. Tivesse ele prova contundente, que pudesse mostrar e dizer, não, o senhor negligenciou aqui, por isso o senhor está envolvido, é uma coisa. Outra coisa é eu chegar aqui e dizer que o Yuri, que é meu irmão de muitos anos, o Yuri é ladrão, é safado, é bandido. Misericórdia. Misericórdia. Eu não tenho nada contra ele, mas xinguei ele, e aí? Isso não pode, isso é falta de respeito, até porque a minha liberdade termina quando começa a dele. Eu tenho que respeitar a personalidade dele, como ele respeita a minha, como eu respeito a sua. Claro. Nós não temos todos as mesmas ideias, temos divergências de ideias, mas isso não significa que nós temos que baixar o nível da discussão, né? Eles usam muito aquela questão da imunidade parlamentar para justificar esses tipos de atrito, de ofensas, né? Que ele pode, ali estando no parlamento, tem imunidade nos atos, nos gestos, nas coisas que ele fala. Mas eu acho que isso é interpretado... para fazer o que ele fez? Isso aí é interpretado de forma errada, né? Eu acho que aquilo ali é um desrespeito e busca meramente a questão do sensacionalismo. Aproveitar as câmeras que estão ali para o Brasil inteiro, para querer mostrar de uma forma... transpachula mesmo, transpassada, de que ele é um bom parlamentar, que ele peita o ministro da Justiça, que ele é capaz, mas eu penso que a sociedade está mais esperta do que isso. E as pessoas interpretam isso como ofensa, como de fato é, e pode até perder um mandato aí numa próxima eleição. Então, tem que tomar muito cuidado com o que se fala. E como? Né? Nós temos que tomar cuidado mesmo, independentemente de ter imunidade ou não. A verdade, eu estou com o Paulo, sabe? Nós vivemos um momento chulo mesmo, sabe? Chula, essa palavra. Você citou, por exemplo, nós vimos essa questão do deputado com o ministro da Justiça, você citou do agente penitenciário, o cara está trabalhando, ele não sabe se o amanhã dele vai existir ou não. Eu acredito que até para o próprio juiz hoje, para o desembargador, deve ser a mesma coisa. Está todo mundo na rua da saudade, mano, velho, sem saber o que vai ser o seu amanhã. É complicado. Eu estou com, por exemplo, o governo de Mato Grosso, sinceramente, sabe? Profissão de juiz desembargador é de alto risco? Sim. Então vai aprender a atirar, vai aprender a manejar teu carro, porque na hora do pega pra capar, você vai sair do negócio. Quer ver? Você gostar disso, você vai gostar disso aí. Coloque essa matéria aí, por favor. Não só na teoria, mas também na prática é que eles aprendem. Neste curso de segurança institucional e autodefesa, promovido pelo Judiciário de Mato Grosso, em Tangará da Serra, 16 magistrados ganham mais habilidade para utilizar a arma de fogo. Cada juiz efetuou 150 disparos de arma de fogo. Ao todo, foram 2.400. A capacitação é para garantir a segurança dos magistrados no dia a dia. Nós precisamos saber nos defender e essa capacitação que vem com essa equipe especializada para isso, ela nos dá mais segurança, né, no manuseio da nossa arma, nos nossos deslocamentos de uma comarca para outra. Os instrutores são policiais militares ligados à Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As atividades também foram acompanhadas por desembargadores. A importância é justamente para trazer conhecimento a respeito não só dos riscos, né, que podem ter, mas principalmente de como se defender. Nós tivemos pessoas, magistrados, que nunca tinham pego numa arma de fogo e hoje pode manusear com total segurança e efetivamente disparar quando for necessário de uma forma bem segura e prática. O curso de segurança institucional e autodefesa foi dividido em 3 dias. Um deles foi dedicado à direção defensiva. Os juízes aprenderam várias manobras, entre elas curvas perigosas e até mesmo a de como agir em uma situação de aquaplanagem. E aí, até o tempo ajudou. Todas as atividades foram acompanhadas pelo Corpo de Bombeiros. Temos que estar preparados para qualquer momento, pode acontecer uma situação de emergência que precisamos nos portar, conduzir o veículo da maior maneira, mais segura possível. Brincadeira, hein, mano, velho? Mas que tá certo, tá, não tá? Tá certo, ué. Agora eu pergunto o seguinte, se os juízes, os desembargadores podem se defender, por que os advogados não e por que o cidadão não?
Qual é a diferença do juiz para um cidadão que está correndo um risco na rua, que está na parada de ônibus para ir trabalhar e o marginal vem assaltá-lo? Por que ele não pode ter uma arma para se defender? E nós temos um exemplo, eu não me lembro o nome do deputado, agora, esse fim de semana, tentaram matá-lo lá no Mato Grosso. Sim. Ele deslocando para uma cidade a 160 quilômetros, meteram bala no carro dele e ele respondeu. Coincidentemente, esse deputado é o mesmo que ofereceu um prêmio de R$100 mil para quem trouxesse provas do caso do Adélio contra o Bolsonaro. Coincidência ou fato, nós não sabemos. Olha lá, hein? Nós não sabemos, mas que houve uma tentativa e ela foi rechaçada, por quê? Porque ele estava armado. Se ele não tivesse armado, provavelmente ele e o motorista poderiam ter ido a óbito. Foram 5 disparos, eu vi o carro, né? No carro dele, o motorista, que é um segurança dele também, estava armado, e foi um tiroteio, foi tiro para todos os lados. Eu vou aqui aproveitar essa oportunidade e suscitar o tema, chamar de forma mais intensa a questão do advogado armado. Existe uma discriminação muito grande entre essa questão do magistrado, o promotor e o advogado. Tanto é verdade que reportagens são feitas, que o juiz é importante, o promotor é importante, mas sem o advogado não há justiça. A justiça não existe. Então, se não tiver advogado, a justiça não complementa aquele triângulo ali determinado para que a justiça aconteça. Então, esse tripé. Então, essa questão de fechar os olhos para o advogado não andar armado, eu acho um verdadeiro absurdo. E eu percebo que as OABs fazem muito pouco, doutor Paulo, em relação a isso. O advogado, ele exerce uma profissão de risco, muito mais de risco ainda, porque o juiz, pelo menos, está dentro do tribunal, tem seguranças do tribunal, tem salário fixo, o juiz não, o advogado não. O advogado está num escritóriozinho ali na ponta da esquina. Ele está em algum outro canto, está dentro de um prédio. Quer dizer, o bandido pode entrar ali, matar e às vezes você nem saber quem é. Não tem detector de metais igual num tribunal para acessar um gabinete de juiz. Ou mesmo, o juiz tem seguranças para acompanhar até as suas casas. Enfim, existe uma segurança melhor. Então, essa questão do advogado andar armado, para mim, é crucial. E o porte de arma tem que vir igual a juiz, na carteira. Não tem esse negócio de ficar fazendo esse curso aí com a Lei 10.826, que dificulta de toda forma. Não, vem o porte autorizado na carteira do advogado, na OAB, depois ele faz os cursos, compra a sua arma, não tem problema nenhum. Agora, eu percebo que essa questão da segurança, doutor Paulo, ela tem que ser para o advogado também. Eu vou asseverar esse ponto e penso que as OABs do Brasil inteiro fazem muito pouco ou quase nada quando se fala de porte para o advogado. Então, acho que o advogado ele está na linha de frente ali na rua o tempo todo e ele está mais sujeito a ser eliminado independentemente de qualquer situação. E a gente tem visto vários advogados sendo mortos. Está todo mundo exposto, né? mano, velho. Você não tem sua defesa. Os caras estão tomando tudo que você tem e já não estão medindo mais as consequências. O cara entra, sabe que tem uma câmera filmando ali, assalta a padaria, assalta o outro comércio. Mata uma moça que não tem nada a ver com a situação. Tá. Eu, por exemplo, no exercício da advocacia, já tive casos. Eu tive um caso em Camocim, no Ceará, que ao terminar, eu cacei o prefeito, estou num restaurante, ele chega com 2 jagunços e pede para sentar na minha mesa e diz na minha cara: eu só não vou lhe matar porque você não mentiu sobre mim. Você só falou a verdade. Então, foi uma ameaça, quer dizer, claro. Eu não morri porque provavelmente eu segui os trâmites processuais. A outra foi numa cidade de interior, que um secretário eu estava dando uma busca e apreensão durante o processo eleitoral, em bolsa, esse sacolão de comida, certo. E o secretário de saúde do município puxou a arma para mim. A outra foi um deputado federal que me ameaçou no estado, porque eu estava fazendo uma recontagem, e ele disse que se ele fosse afastado eu morreria. Estava até junto comigo na época o falecido Eri Varela, nós estávamos fazendo lá no estado. Coincidentemente, esse mesmo deputado, anos depois, veio ser meu cliente. E já teve outros casos menores, em que você, numa audiência, você usa a defesa do cliente e a pessoa, às vezes, acha que você está ofendendo ela, e ela pode ficar com raiva de você. Uma audiência é um negócio complexo, principalmente quando você faz família, ou quando até o próprio crime, né? Quando você é o advogado da acusação, o cara pode te marcar e dizer: não, esse cara está me sacaneando. Vocês têm direito a
contratar um segurança particular, não? Mas o custo é muito alto. Um posto de segurança armado custa em torno de R$12 mil. Isso mesmo. Por mês. Para você ter um posto, um segurança só é pouco. Sim, ele não vai ficar 24 horas na tua... Tem que ser vários homens, né? E aí o custo é alto. Então é quase inviável o advogado ter segurança. Alguns têm. Eu, particularmente, não tenho. Confio em Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Rapaz, eu via os juízes e os desembargadores, né, aprendendo, inclusive, as manobras do carro e tudo mais, né? Tem uns aí que gostam de fazer manobra, né? E aí, pior, você não perde a carteira e nada, né? Não são nem juízes. Habilitação e tudo mais. Eu estava vendo o Supremo Tribunal Federal decidiu isso na quarta, dia 12, que motoristas condenados por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, podem realmente perder a carteira nacional de habilitação. É uma medida. Que os paulistas lá não fazem assim. É a carta. Eu fiquei de lhe escrever. Coloca essa matéria aí, por favor. Os ministros passaram a analisar o recurso extraordinário do Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, que mudou decisão de primeira instância, que suspendeu o direito de dirigir de motorista profissional condenado por matar um motociclista no trânsito. O TJ de Minas Gerais entendeu que a suspensão da habilitação afetaria o direito ao trabalho do motorista. Mas o Ministério Público de Minas Gerais defendeu a reforma da decisão pelo STF por entender que não existe, na lei, diferença entre o motorista profissional e amador. Está amparado pelo maior desvalor da conduta negligente que se deve debitar ao motorista profissional. Porque dele se exige maior preparo, eles têm que fazer cursos de aperfeiçoamento rotineiros para manter a habilitação, e eles vivem boa parte da vida deles no trânsito. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, aceitou o recurso do MP pela reforma da decisão do TJ Mineiro. Ele entendeu que o direito ao trabalho não é absoluto. Ainda de acordo com Barroso, a lei deve individualizar a pena, como fez o Código de Trânsito Brasileiro. E, por fim, que a aplicação da suspensão do direito de dirigir é medida proporcional. Suspender a habilitação é um meio que não é excessivo nem absurdo, porque é por prazo determinado, e acho que a proporcionalidade em sentido estrito, porque esta pessoa fica impedida de dirigir e não de trabalhar, e, portanto, terá. Eu sei que o mercado de trabalho nesse momento é um problema, mas ele não está impedido de trabalhar em qualquer outra atividade. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso. E, no final, foi aprovada a tese de que é constitucional a aplicação da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação a motoristas condenados por homicídio culposo. Ué, é tão motorista quanto qualquer outro tipo de motorista. Se ele não pode dirigir um caminhão lá, seja lá o que for, como motorista profissional, vai caçar outro rumo, né, Paulo? Vai caçar outro emprego, vai ser chapista, né? Vai ajudar o motorista a carregar a carga, né? É lógico. É verdade. Você tem que entender que, quando ele fala crime culposo, obviamente que não houve uma vontade direta que aquele ato delituoso acontecesse, mas houve uma falta de atenção, uma falta de prudência, uma falta de perícia, que não pode acontecer para um motorista profissional. Porque se ele é profissional... Mais ainda, né? Esse tem que estar extremamente atento às regras que o cercam com relação ao trabalho que ele está exercendo. Motorista de ônibus, carretas de combustíveis ou coisa nesse sentido. Se você se deixa passar despercebido, tendo a consciência de que aquilo ali está errado, obviamente que a punição tem que ser essa. Agora, o que vale lembrar é que a punição, ela não é eterna. A gente estava até comentando aqui com o doutor Paulo, agora há pouco, a punição pelo Código de Trânsito, salvo, são até 2 anos de suspensão da carteira. E aí é uma lição para o cidadão ficar esperto aí, mais atento, né? A lei, ela surge exatamente para evitar esse tipo de coisa. E, acima de tudo, assim, amigo, se você aprontar, você vai ser punido. O Canadá arrumou uma solução para isso, né? O carro é instalado um equipamento
que o motorista, para virar a chave, ele tem que fazer o teste de bafômetro e de tempo em tempo, considerado quilômetro ou tempo, ele tem que colocar de novo o teste que ele faz no próprio carro. Para o motorista profissional? Qualquer um. Qualquer motorista. Você foi pego bebendo, cometeu um acidente ou foi pego bêbado, você vai passar por um determinado período, aí é 2 ou 3 anos, dependendo da gravidade, e você tem que instalar um equipamento que custa quase R$10 mil no seu carro, que ele faz a leitura se você está bêbado. Se você não tiver bêbado, ele liga. E de tempos em tempos ele está verificando se você não bebeu no carro. Então, se você, durante esse período da sua pena, usar esse equipamento, não tiver nenhum problema, você não vai ter problema. Agora, se fedeu a álcool, o carro desliga. O carro avisa que vai desligar, que é o tempo para ele estacionar, e desliga, e aí só um policial que pode ir lá e destravar o carro. Que aí ele vai ter que explicar. É lógico que bebeu, que aí vai ter que se explicar. Porque né? pode ser aquela coisa, você come um bombom com licor, às vezes você não sabe que o bombom tem licor, principalmente em festa. Sim. Tem uns bombons bonitos que a gente cresce o olho, né? Fica todo satisfeito, e ele pode ter um licor. Então ali poderia causar, não teria grandes consequências, vai depender do policial ali na hora tomar a decisão em relação a ele. Mas eu gosto de... Você vê em filmes americanos, principalmente, né? Fala assim, tá aqui a faixa... Né, da estrada, ande reto aí, para me ver como é que está a tua vida, né? Olha, os americanos eu não sei como é que é, mas eu só sei que é o seguinte, a polícia brota do chão, em qualquer lugar, quando menos se espera, a polícia parece que brota do chão, aparece 5, 6, 10 carros. Eu vi isso, eu estava fazendo uma viagem de Los Angeles a Las Vegas, pelo deserto, e aí nós estávamos todos andando uma faixa ali de uns 120, passou uma caminhonete a uns 135, ela estava no máximo 140, ela passou assim, não era uma velocidade excessiva em relação aos outros. Daqui a pouco, do nada, surgiu tanto carro de polícia, e o cara quis dar uma de malandro, entrou atrás do caminhão, eles entraram também, aí acabaram pegando o cara e eu não parei, né, segui, que eu digo, eu não quero nem saber, né? Não vou me meter nessa não, né? Isso você vê, sempre que tem alguma coisa, surge polícia de tudo quanto é lado. Eu não sei como é que eles conseguem. É impressionante, né, amigo? Nós ainda temos que chegar lá, Temos que chegar lá. Fazer o que os canadenses também fizeram com os motoristas de carro. Né? Atualmente já não é nem mais só embriaguez. Atualmente é o tal da parafernália eletrônica, que está todo mundo dirigindo, teclando, falando. Que é um perigo, né? Que está mais do que comprovado que o cidadão fica fora do eixo. Completamente. Você nota muito, você vem no eixão, às vezes, eu passo muito ali, você vê o carro do cara indo para cá, você pode olhar, ele está com o celular. Eu estava indo daqui na estrada, na EPTG, que é estrada para Taguatinga, ia para Águas Claras. Aí a senhora fazia a mesma coisa, eu não vi nem que era uma senhora, mas eu falei, puxa, deve estar mamada, né? Fazendo mensagem. Aí, quando ela deu uma oportunidade, eu passei, falei, vou sair fora dela. Olhei, era uma senhora. Adivinha o que ela estava fazendo? Teclando. Tinha com as duas mãos, mano, velho. Largou até o volante. Acho que ela estava dirigindo com o cotovelo. Eu dava 3 bandeiras. Uma senhora bateu na minha traseira e estava mandando mensagem. W3, que é um movimento forte, pesado, lento. Deus. A mulher conseguiu bater na minha traseira. Eu já estou cansado, por exemplo, de parar no semáforo. Aí abre, verde, carro parado. Aí você olha assim, o cara está teclando, tem que buzinar. Hoje eu já fiz isso 4 vezes. Não, isso virou uma mania. Parou, o cidadão já pega o tal do celular, né? E as pessoas atravessando a rua com o celular e digitando. Nossa. Né? Eu devia ter umas punições um pouquinho mais sérias. O cara passar ali uma semana, 2, pelo menos, sem no cilindró, pagar para ficar lá dentro, né? Eu achei interessante essa atitude ali. A CCJ aprovou o parecer do senador Alessandro Vieira, ele é do Cidadania de São Paulo, favorável, né, ao PLS 580 de 2015, que obriga o preso a ressarcir o Estado pelas despesas com a sua manutenção. Isso é interessante. O texto agora vai para o plenário. Vamos ver, sabe, o relator lendo... E aí ele matou a pau e mostrou direitinho o que é que ele propõe para o cidadão ter que bancar lá a própria prisão. Coloca aí, por favor. O preso ressarcirá ao Estado as despesas realizadas com a sua manutenção no estabelecimento prisional, nos termos do artigo 29 desta lei, devendo-se observar o seguinte. Inciso 1.
Se possuir recursos próprios, o ressarcimento independerá do oferecimento de trabalho pelo estabelecimento prisional. Ou seja, aquele preso que já tem recursos financeiros suficientes, mesmo não tendo trabalho ofertado na unidade prisional, ele vai ser obrigado a arcar com os custos que o Estado suporta, custos que variam, segundo estudos do próprio Ministério da Justiça e do CNJ, de R$ 2 a R$ 3 mil por custodiado. Muito mais do que investe o Estado com um estudante da escola pública, por exemplo. Mas se a hipótese for de preso hipossuficiente, o preso pobre, imensa maioria da massa carcerária, traçamos outras hipóteses. A linha A, somente estará obrigado ao ressarcimento, o preso hipossuficiente, quando o estabelecimento prisional lhe oferecer condições de trabalho. Esse desconto mensal, a linha B, o desconto mensal não excederá 1/4 da remuneração recebida. E, ao término do cumprimento da pena, eventual saldo remanescente da dívida dar-se-á por remido. Ou seja, ele tem que ter o trabalho ofertado pelo Estado, 25% daquilo que ele vai oferir com esse trabalho poderá ser destinado ao ressarcimento do Estado pelas despesas com custódia, mas não vai ficar desguarnecida a família, nem vai se criar uma pena para os familiares. O parágrafo 2º descreve que, na hipótese de não ressarcimento, as despesas converter-se-ão em dívida de valor, aplicando-se, então, a legislação relativa à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo 3º, por fim, os valores pagos pelo preso provisório serão depositados em conta judicial e serão revertidos ao ressarcimento no caso de condenação transitada em julgado ou restituídos no caso de absolvição. Foram vários senadores que contribuíram para que nós pudéssemos chegar num consenso, um projeto da mais alta relevância que, da mesma forma que protege e defende o Estado e a sociedade, não deixa de olhar pelo preso hipossuficiente. Eu acho que tem que tomar nem que for um pouquinho dele, né? Que seja lá os 20%, 25%, arruma um trabalho para ele. Agora eu quero saber o seguinte, o projeto é ótimo, é perfeito para mim. Acho que quem comete o crime tem que ressarcir a sua prisão. Nos Estados Unidos, em determinados estados, se a polícia gastar uma bala com você ou gastar 30, como a gente vê nos vídeos, a família vai ter que devolver aquele dinheiro daquelas balas. Tem que pagar a bala que foi usada no cara. Agora, como é que vai funcionar no Brasil? Nós temos 900 mil presos, segundo o Sérgio Moro, naquele debate que estava havendo lá na Câmara, que deu o problema com o deputado. Sim. Desses 900 mil, pelo menos, vamos deixar por baixo aí, 700 mil não têm condições financeiras. Como é que você vai arrumar emprego para esse povo? O Estado vai colocá-lo, fazer estrada, fazer benfeitoria, como já está sendo feito aqui, vai ter indústria, vai ter comércio, como viabilizar isso? Agora, o preso pagar, eu acho que ele deve pagar, nem que seja simbólico. Por quê? Eu, quando pesa no bolso, eu penso duas vezes. Por que diminuiu os acidentes por ultrapassagem em faixa amarela? Sim. Porque a multa é muito alta. Então, você quando vai ultrapassar numa faixa amarela, você pensa assim, se tiver a polícia lá é 3.900. Agora parece que subiu, né? 5 e pouco. Você pensa duas vezes. Então, a multa desestimula. Hoje o cara, vamos ser práticos, um cidadão de família que está desempregado, se ele for para o crime, ele vai preso, ele vai ter comida, 3 refeições garantidas por dia, a família vai ter o bolsa preso, o filho vai ter direito de estudar. Se o cara pensar bem, ele acaba indo para o crime para proteger a família. Essa é uma situação real no país. Isso não pode. A pessoa tem que pensar assim, se eu cometer o crime, eu vou perder o patrimônio, eu vou ter que pagar por isso, e eu ainda tenho que ressarcir o outro que sofreu o crime. Sim. Então, enquanto não houver isso, não vai resolver, porque as pessoas acham assim, eu mexo com tóxico. Uma mulher comum que vende tóxico, aí na área aqui do setor comercial sul, ela fatura em torno de R$2.000 bruto por dia, por noite, vendendo tóxico ali. Meu amigo, aonde é que ela vai trabalhar que ela vai ganhar em torno de R$500, R$600 líquido por dia? Lugar nenhum. Então, ela está estimulada a praticar o crime. Agora, se ela souber que ela, além dela ter que devolver, ela ainda vai ter que pegar um pedacinho do patrimônio, da comida dos filhos, para pagar a prisão dela, ela vai pensar 10 vezes antes de fazer. Hoje, não. Hoje, o crime compensa. Ser estelionatário no Brasil hoje compensa. Com uma pena que prescreve rápido, é um crime fácil de fazer, que, na verdade, a grande maioria cai porque está ganancioso, mas nem sempre.
E aí o que acontece? A impunidade é muito grande nessa área. Tem muita coisa para ser mudada, Nossa. né, amigo? Caramba, só a educação mesmo que pode mudar isso? Só educação, trabalho e, acima de tudo, um sistema penal real. Tá certo? Eu acho que o inocente não deve ser preso. Agora, quem pratica o crime, foi constatado, foi julgado por um juiz de primeiro grau, por um juiz de segundo grau, existe um pressuposto de culpa muito avançado, até porque a partir dali vai estar se discutindo processo, não é mais culpa. E o sistema legal permite que, se houve um erro técnico, o ministro do tribunal seguinte dá uma liminar, suspendendo a prisão. Isso é tão comum, a gente conseguir essas liminares, que evita cumprimento de pena, seja ela civil ou penal. Então, as pessoas têm que ter medo, elas têm que pensar quando vai fazer uma coisa errada. E hoje você põe na ponta do lápis, é muito bom. Você sai por isso que a gente está vendo aí, o ladrãozinho quanto mais, né? O cara roubou a padaria ali, você vai ver, ele já tem 28 passagens pela polícia. Eu estou acompanhando um cara aí, ele é um estelionatário. O que ele faz? Ele vai e compra seu carro. Para te pagar, dá um sinalzinho para te pagar e pega uma procuração. Sei. Aí ele anuncia no OLX, pega o Yuri, vende o carro para o Yuri. O carro está consignado para você lá no Detran. Ele paga uma taxinha no Detran de R$126, sabia disso? Durante 7 dias, no cadastro que a gente tem acesso, e os despachantes também, não consta que o carro está alienado. Aí você compra, checa, está tudo ok, paga o cara, não é preço vil não, você está comprando normal, pagando preço normal. Aí quando você vai registrar seu carro, no registro interno, diz que ainda não deu baixa. E aí você já pagou, se ficou com o carro, tudo bem, mas o carro é dele. Aí você vai brigar com ele, não é com o estelionatário. Ele leva o carro dele, leva o seu dinheiro e você fica brigando com ele com o carro dele. E ele fica na boa. Dizendo que comprou de boa fé, de fato, comprou de boa fé mesmo, né? E você estava querendo vender, mas também não recebeu. Essa questão da criminalidade aqui no Brasil é interessante. Eu acho que esse projeto é interessante também, mas eu penso que a aplicabilidade dele tem que ser melhor discutida, porque 1/4 da população brasileira, mais ou menos 50 milhões de pessoas, estão entre aqueles primeiro emprego, pessoas que não conseguiram emprego de jeito nenhum, aqueles demitidos, que não têm mais carteira. Então, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil hoje que não estão empregados de forma, digamos assim, formalizados com carteira assinada. Mais 700, 800, 900 mil presos, eu não sei como é que seria distribuído isso, né? Acho que essa discussão teria que ser feita também. O primeiro passo é fazer com que o preso trabalhe. Vá plantar flor nos jardins aqui, como nós já utilizamos. Nunca ouvi falar que acontecesse alguma coisa errada com aqueles que estavam fazendo, no tempo do Roriz, que todos os canteiros, acho que ainda continua. Ceilândia tem muito, a gente passa a ver os presos recuperando. Hoje, no centro de Taguatinga, ali no viaduto do centro de Taguatinga, estava cheio de presos. Vestido de branco, lá ajudando a fazer aquela parte de jardinagem ali para inaugurar o viaduto aqui. Eu acho que é botar o preso para trabalhar e tomar, nem que for 20% dele, 25%. Dói. Para sentir, né? Para saber, eu trabalhei, dói. Tem que doer no bolso, doer. Aí como disse o Paulo. Aí você recupera o preso. Fora disso, não vejo como. Agora tem um detalhe, infelizmente a legislação brasileira, a atual, ela não obriga o preso a trabalhar, né? Mas se ele disser não. Se ele disser não, ele pode ficar ocioso o dia inteiro lá dentro. Já tem que mudar, é a primeira coisa. A atual legislação já peca nesse sentido, né? Então, é difícil aqui, olha, essa questão da aplicação da lei penal aqui no Brasil, ela é muito branda e é bem complicado. Eu acho que essa lei, ela vai puxar mais o pé daquelas pessoas que têm mais condição financeira. Esses aí vão sentir, Aí viu? vem o presídio particular, né, que eu sou favorável. Se você tem condições, paga um presídio particular que te oferece alguma outra coisa, mas você vai ficar recluso, né? Aliás, não está na hora do Brasil partir para esses presídios? Eu acho que é o melhor caminho. O melhor caminho é presídio particular. Já temos alguma coisa no Tocantins e outra coisa no estado do Norte, acho que Roraima, Rondônia, por ali. Já tem alguma coisa funcionando. O preso paga. E funcionando, beleza. Você teve aí os crimes de colarinho branco. O povo tem dinheiro, vai para um presídio particular, cela privativa, cumprindo pena, televisão coletiva, ou seja lá, você não precisa tirar alguns benefícios do preso do direito de televisão, desde que ele pague.
tá certo? Agora ele fica lá. Não, acho que não deve ter computador, notebook, essas coisas. Mas uma televisão, uma biblioteca para ele, umas condições mais dignas e ele pagando, sem problema nenhum. Claro. Qualquer um que quiser pagar pode ir. Yuri, o que tem que ser feito? Pouquinho tempo, olha lá. Acabou praticamente. Pedir a Deus para iluminar esse Brasil nosso, que a gente tem saída. Deus Só o nos ilumine. Senhor. Só o Senhor na causa. Jesus vai nos iluminar. Se Deus quiser, a gente chega lá, viu? Tudo bem, oração mesmo, Oração, né? oração. Clamor e oração. E pôr na cabeça do brasileiro que ele tem que aprender a ser honesto. Quando ele rouba um pãozinho na padaria, ou fica com o troco do funcionário, ou quando ele pula a catraca do ônibus, ou quando ele fura uma fila, ele está demonstrando que ele é favorável ao crime. Se cada um de nós pararmos de cometermos os pequenos delitos, pode ter certeza que os grandes no futuro deixarão de existir, e os que existirem são daquelas pessoas que efetivamente são marginais por formação, por deficiência genética e uma série de outras coisas. Dizia meu avô, lá tempos atrás, né? Naquele tempo ainda era o dinheirinho, né? Destão, né? Lá no né? meu era Mil pila. réis, né? Era pila, lá a primeira pila. Aí o meu avô dizia, quem rouba um destão está pronto para roubar 1 milhão. É verdade. E é verdade, né? Verdade. O cara vicia, mano, velho. Vencia. Dinheiro fácil e sai fácil também por entre os dedos. Celso, me permite, mas eu vou fazer uma brincadeira. O primeiro doce que a gente, quando era menino, roubou da mãe, da lata de doce da mãe ou da avó, nossa, era uma dificuldade. O segundo foi fácil, o terceiro já era um crime comum, roubar o doce da lata da avó ou da mãe, né? Até que te pegasse, te dava uma surra, te punha de castigo, aí você nunca mais roubava, com medo da surra e do castigo, né? É verdade. Que Mas tem hoje que nem acontecer. isso pode fazer, nem surra, nem castigo. Nem castigo, né? Pode roubar, processo. Né? Pode roubar, mas não pode sofrer castigo. Né? Hoje a mãe e o pai, a vovó é que vai se ver com a lei lá, né? Barbaridade. Paulo Goiás, bom te ver, querido. Prazer Obrigado foi nosso por ter estar aqui vindo. com vocês, estou sempre às suas ordens. E Yuri Melo. Celso, Paulo, telespectadores, um abração. Um abraço, obrigado por terem Abraço. vindo. Grande abraço para você também.